A expressão, o anjo do Senhor, cria uma impressão confusa em algumas pessoas. Isso acontece porque em alguns momentos o anjo do Senhor é o próprio Deus. A expressão, o anjo do Senhor, pode parecer enigmática. Afinal, como pode o próprio Deus ser referido como um anjo, quando anjos são tradicionalmente considerados criaturas celestiais? No entanto, nas páginas da Bíblia, encontramos momentos de clareza que revelam um significado profundo. O anjo do Senhor é, por vezes, o próprio Deus em ação. Imagine isso como um enigma divino que requer exploração, o encontro entre o transcendente e o humano, onde Deus escolhe se revelar de uma maneira única. Esse fenômeno tem um nome, teofania. Uma teofania é mais do que uma aparição, é uma manifestação direta de Deus para nós. Isso é explicado como teofania. Essa palavra significa manifestação de Deus. Portanto, uma teofania é quando Deus se revela ou aparece de alguma forma para as pessoas com algum propósito específico. Agora imagine um momento de encontro entre o humano e o divino, um instante que transcende as palavras. Nesse episódio singular, os pais de Sansão, Manoá e sua esposa, experimentam a presença do anjo do Senhor de maneira tão profunda que suas ações falam por si só. Este encontro único é gravado nas páginas do livro de Juízes, capítulo 13, versículos 2 a 25. Uma passagem que captura a essência desse encontro extraordinário, onde o terreno encontra o celestial. O anjo do Senhor não é apenas um mensageiro, mas uma manifestação divina, e Manoá e sua esposa reagem instintivamente à magnitude dessa presença. Manoá e sua esposa eram de uma tribo de Israel chamada Dan e não tinham filhos. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e lhe anunciou que ela conceberia e daria à luz um filho. O anjo deu instruções específicas sobre como ela deveria cuidar de seu filho, e disse que o menino seria consagrado a Deus desde o nascimento como um nazireu, o que significava que ele deveria ser dedicado ao serviço divino e seguir certas regras, incluindo a abstenção de vinho e de cortar o cabelo. Manoá e sua esposa ficaram surpresos e queriam confirmar a veracidade das palavras do anjo. Eles oraram a Deus para que o anjo voltasse e desse mais instruções. O anjo apareceu novamente à esposa de Manoá enquanto ela estava no campo e ela foi buscar o marido para que ele também pudesse falar com o anjo. Manoá e sua esposa ofereceram um sacrifício ao Senhor, e enquanto o sacrifício estava sendo feito, o anjo subiu na chama do altar e ascendeu ao céu. Isso deixou Manoá e sua esposa impressionados e temerosos, pois perceberam que tinham visto o próprio Deus. Agora veja a diferença desse anjo apresentada em Apocalipse 22, 8 a 9, a passagem em que João ia se prostrar diante de um anjo e foi repreendido. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me para adorar aos pés do anjo que me mostrou estas coisas. Então ele me disse: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Nesta passagem, João está descrevendo sua reação ao testemunhar as visões descritas no livro do Apocalipse. Ele sente a vontade de se prostrar e adorar ao anjo que lhe mostrou essas coisas. No entanto, o anjo repreende João e o orienta a não adorá-lo, mas sim a adorar somente a Deus. Claramente vemos a diferença entre esses dois anjos citados. O primeiro episódio, o anjo aceita a oferta dos pais de Sansão, e Manoá mesmo diz que viu o próprio Deus. Já no segundo caso, o anjo mostra que não era como Deus para receber adoração e repreende João. Outro episódio que mostra o anjo do Senhor é na história de Gideão. Naquele tempo, Israel estava sofrendo opressão dos midianitas. O anjo do Senhor aparece a Gideão quando ele estava debulhando trigo escondido em um lagar para evitar que os midianitas o roubassem. O anjo se dirige a Gideão e o chama para uma missão de libertar Israel dos midianitas. Juízes 6, 11 a 14. O anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, pertencente a Joás, da família de Abiezer. Gideão, seu filho, estava malhando trigo no tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, corajoso guerreiro. Mas, Senhor, disse Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos antepassados nos contam dizendo: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito?
Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Nessa passagem, o anjo do Senhor aparece a Gideão e o chama de corajoso guerreiro. Gideão inicialmente questiona a presença do anjo diante das dificuldades que Israel estava enfrentando. Mais adiante, Gideão prepara uma oferta para o anjo, nos versos 18 a 19. Não vá embora, por favor. Espere até que eu volte trazendo um presente e o coloque diante de você. E o Senhor disse, vou esperar até você voltar. Gideão foi, preparou um cabrito e com uma medida de farinha, fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela e levou tudo debaixo do carvalho. Apresentou-os ao anjo e ficou observando. Gideão oferece uma refeição ao anjo como um sinal de respeito e hospitalidade. O versículo 20 continua. O anjo de Deus lhe disse, pegue a carne e os pães sem fermento, coloque-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão obedeceu. O anjo instrui Gideão a colocar a oferta sobre uma rocha, e então acontece algo significativo. Juízes 6, 21. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. Neste ponto, o anjo do Senhor aceita a oferta de Gideão, e o fato de o fogo consumir a oferta é um sinal de aprovação divina. Outro momento da aparição do anjo do Senhor está em Êxodo 3, 2 a 6. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Então pensou, vou voltar e ver aquele grande espetáculo, porque a sarça não se consome. Quando o Senhor viu que ele se aproximou para observar, Deus o chamou do meio da sarça. Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui. Não se aproxime, disse Deus. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E acrescentou, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto porque temia olhar para Deus. Nesta passagem, Moisés estava pastoreando o rebanho de seu sogro, Jetro, no deserto de Midian, quando ele viu uma sarça ardendo em chamas, mas que não era consumida pelo fogo. O anjo do Senhor aparece a Moisés na sarça e chama a atenção dele. A passagem indica a presença especial de Deus nessa cena. A identificação do anjo do Senhor como Deus acontece quando a voz que emana da sarça chama Moisés pelo nome e diz, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Essa identificação do anjo do Senhor como Deus é enfatizada ao longo da conversa, onde ele se apresenta como aquele que sempre foi adorado pelas gerações anteriores. Moisés é instruído a tirar as sandálias porque ele está em solo sagrado, e a presença divina é muito real naquele momento. O temor e a reverência de Moisés em cobrir o rosto indicam seu reconhecimento da santidade da presença de Deus. No capítulo 22 do livro de Gênesis, narra o famoso episódio do sacrifício de Isaque. Deus testa a fé de Abraão, pedindo-lhe para sacrificar seu filho Isaque como um holocausto. Abraão obedece e, juntamente com Isaque, parte para o monte onde o sacrifício seria realizado. Quando eles estão prestes a fazer o sacrifício, o anjo do Senhor interrompe Abraão. Segue o relato de Gênesis 22, 11 ao 12. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Aqui, o anjo do Senhor intervém para impedir o sacrifício de Isaque. A intervenção do anjo revela a prova de fé que Deus estava testando em Abraão e confirma a sinceridade da devoção de Abraão. A aparição do anjo do Senhor a Agar, serva de Abraão, é registrada no livro de Gênesis, capítulo 16, versículos 7 a 14. Agar era serva de Sarai, esposa de Abraão, e foi dada a Abraão para que ele pudesse ter um filho, uma vez que Sarai era estéril. Quando Sarai não conseguiu engravidar, ela sugeriu que Abraão tivesse um filho com Agar. Abraão concordou, e Agar ficou grávida de Abraão. No entanto, depois de engravidar, Agar começou a desprezar Sarai, o que gerou conflitos entre as duas mulheres. Sarai tratou Agar duramente, e Agar fugiu para o deserto para escapar da situação. Gênesis 16, 7 a 14. O anjo do Senhor a encontrou perto de uma nascente no deserto, a fonte que está no caminho de Sur, e perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai,
De onde você vem e para onde vai? Estou fugindo de Sarai, minha senhora, respondeu ela. Então o anjo do Senhor lhe disse: Volte para a sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. Disse ainda o anjo do Senhor: Multiplicarei grandemente os seus descendentes, de forma que não poderão ser contados. O anjo do Senhor lhe disse: Você está grávida e dará à luz um filho. Chamará seu nome Ismael, porque o Senhor a ouviu em sua aflição. Ele será homem arisco como jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Ela deu a esse nome ao Senhor que lhe havia falado: Tu és o Deus que me vê, pois dissera: Teria eu visto a Deus e continuado viva depois disso? Nessa passagem, o anjo do Senhor encontra Agar no deserto e lhe dá orientações. Ele instrui Agar a retornar a Sarai e promete multiplicar seus descendentes, apesar das dificuldades que ela estava enfrentando. O anjo também anuncia o nome do filho que ela dará à luz, Ismael, e profetiza sobre a natureza dele. O aspecto notável dessa passagem é o reconhecimento de Agar de que ela viu o próprio Deus. Ela chama o Senhor de Tu és o Deus que me vê, uma expressão de sua compreensão de que o anjo com quem ela estava falando era divino. Isso sugere que Agar entendeu a presença e a importância daquela figura como uma manifestação de Deus em sua vida. À medida que contemplamos esses episódios, é evidente que a conexão entre o anjo do Senhor e Deus é mais profunda do que pode parecer à primeira vista. Que este vídeo possa ter aumentado seu conhecimento bíblico sobre quem é o anjo do Senhor, que sua intimidade com Deus possa só aumentar. Se esse conteúdo foi útil para você, não hesite em compartilhar, curtir e se inscrever no nosso canal para mais explorações fascinantes. Até a próxima jornada de descobertas e reflexões. Muito obrigado por estar conosco. Deus nunca dorme.